Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmãos, professores e alunos da Escola Dominical e amados ouvintes da Leitura Diária. Eu sou Leidiane Alves, membro da Escola Matriz. Estamos caminhando para as últimas lições desse trimestre e a lição de número 11 abordará a promessa de provisão. Nosso texto base de terça-feira encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando estudamos sobre os nomes de Deus, compreendemos que eles expressam realidades sobre o seu caráter. São expressões, identidades do Senhor. É a maneira como Deus escolheu de se revelar ao seu povo. Em Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 7, olhamos ali para a história de Abraão oferecendo Isaque ao Senhor. Esse é o texto que nos apresenta pela primeira vez o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Perceba que quando Isaque faz a pergunta ao seu pai, onde está o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá. Para ser ainda mais claro, Deus é a fonte de toda a provisão. Esse é o ponto-chave para experimentarmos uma vida de provisão. É entender que é Deus quem faz, é Deus quem se revela e é Deus que manifesta o seu favor. Portanto, Deus é a nossa fonte de provisão, porque Ele conhece as nossas necessidades. Alguns se perguntam, quando Deus proverá? E eu gostaria de te falar, Deus provê no tempo certo, onde e quando. Abraão poderia ter chegado ao cume do monte e ter encontrado uma ovelha para o holocausto, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque não era o tempo certo. A provisão para Abraão só chegou no último momento. Diante disso, eu gostaria de ressaltar que Deus conhece as nossas necessidades e atende, não os nossos desejos. Convido você a refletir que a provisão de Deus é algo que reforça a fé de todo cristão. E Ele prometeu tomar providências sobre o nosso alimento, o nosso vestuário e as demais necessidades. Tudo que acontece no universo físico ou racional está sob o seu controle e providência. Apesar do mundo buscar a qualquer custo uma condição de estabilidade, a verdade é que sempre haverá crises e tempos difíceis. Mas é nesse mundo de crise e caótico que somos desafiados a viver plenamente o Evangelho e caminhar debaixo da provisão de Deus. Jesus disse que a preocupação com a comida e com o vestimento era própria dos gentios e afirmou que o Pai Celestial sabe do que precisamos. Nos dias atuais temos muitas preocupações, mas o convite que temos quando lemos Mateus no capítulo 6, versículo 25 é: não andeis ansiosos. A ansiedade pode trazer muitos males para a nossa vida. Jesus Cristo apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é um ato de fé. Buscar o seu reino e a sua justiça, e crer que Ele cuidará das demais coisas. Precisamos entender que a inquietação jamais resolverá os problemas. Pelo contrário, só agravará. Por isso, Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos. É melhor viver como salmista. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Por fim, ressalto que a profecia de Abraão se tornou realidade. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Ela se tornou temporariamente realidade quando Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre em um arbusto, mas se tornou completamente realidade quando Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados. Essa é a maior provisão, a salvação das nossas almas. Se cremos nisso, podemos responder à pergunta retórica que o apóstolo Paulo fez aos Romanos no capítulo 8, versículo 32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Confie no Senhor da providência. Deus vos abençoe.